Boa noite, pessoal. Estamos entrando um pouquinho mais cedo aqui para dar tempo do pessoal ir chegando. Sejam todos bem-vindos. Se puderem me dar um ok em relação ao som, se estão ouvindo bem, eu agradeço. Boa noite, sejam bem-vindos. O som tá ok para vocês? Estão conseguindo ouvir direitinho? Obrigada, Leonice. Obrigada. Na outra vez nós tivemos um probleminha com o som. Que bom que tá tudo certo. Às 20 horas nós vamos iniciar a nossa atividade. A gente só entra um pouquinho mais cedo para dar tempo do pessoal todo ir se conectando. Muito bem, pessoal. Pelo meu relógio são 20 horas, né? É a hora que nós começamos esse nosso trabalho das terças-feiras. Em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, eu desejo a todos vocês que sejam bem-vindos, que possamos passar momentos de convívio fraterno durante esses 30 minutos, né, mesmo que virtual. Sintam-se todos acolhidos e nós estamos realizando esta atividade aqui nesta plataforma de forma virtual e também na nossa sociedade espírita, né, onde temos os amigos que comparecem ao trabalho e que também estão conectados conosco. Então, a eles também o nosso boa noite, as boas-vindas, sintam-se todos acolhidos e, como de praxe, vamos dar início à nossa atividade com uma prece. Eu convido a todos vocês para que possam me acompanhar então nessa nossa rogativa inicial. Vamos nesse momento então procurarmos unir os nossos pensamentos, elevando a nossa vibração e rogando a Deus, ao nosso Mestre Jesus Cristo, aos nossos amigos da espiritualidade, colaboradores da nossa sociedade espírita, o amparo e a proteção para esta nossa atividade. Que possamos ser merecedores desse amparo, para que possamos aproveitar esses momentos da forma mais adequada possível, promovendo em nosso íntimo as aprendizagens que são necessárias para a nossa evolução, enquanto espíritos que somos, encarnados aqui nesse planeta, buscando o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. E assim, agradecidos por esta oportunidade, damos por aberto esse nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja.
esse trabalho de terça-feira hoje seria realizado pelo nosso amigo Marcelo, mas ele teve um compromisso e pediu que nós o substituíssemos. Então hoje eu vou falar sobre um tema que eu tinha preparado para a próxima terça-feira, e na próxima terça-feira ele vai estar aqui fazendo o trabalho que ele iria discorrer hoje. O tema que irá conduzir esta nossa conversa são os infortúnios ocultos. Acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar ou já devem ter lido a respeito no Evangelho, né? É o capítulo 13, né? Esse capítulo 13 ele tem por título: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item 4 são os infortúnios ocultos. Eu vou ler então esse trecho, esse capítulo, esse pedacinho aqui, para que nós possamos então conversar sobre esse tema. Diz assim: os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e se vêem generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos das pessoas, que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas estas dores. Traz o necessário temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, estas pobres crianças não sofrerão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital, para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera, uma viatura, verdadeira loja de tudo o que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem a sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual é seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação, e à noite uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Porque ela se veste de maneira tão simples, é que não quer insultar a miséria com o seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha adolescente, é para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás?
Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu que dela terás o mérito. Isto não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isto não te parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis, e tu confeccionarás roupinhas para essas crianças, de modo que darás alguma coisa vinda de ti. E assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Quem importa? No seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas se ignora o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e a da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma de suas protegidas, que lhe produziu obras. Esta a reconheceu e quis abençoar sua benfeitora. Silêncio, disse ela, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Então, eu acho esta uma passagem muito bonita do Evangelho, né, que nos proporciona uma bela reflexão. Os infortúnios ocultos. O que é infortúnio? Se nós formos procurar no dicionário, infortúnio significa fortuna adversa, infelicidade, fatalidade, desventura. E quando nós ouvimos falar de infortúnio, normalmente nós imaginamos grandes tragédias, imaginamos catástrofes, crimes hediondos. Essa palavra infortúnio, ela nos remete a situações que parecem distantes e que não fazem parte da nossa vida diária. No entanto, esse texto do Evangelho, ele nos fala de situações simples e comuns do nosso dia a dia. São desastres particulares, conforme fala esta mensagem do Evangelho. E muitas vezes as pessoas que estão no centro desses infortúnios, elas não se lamentam, elas não reclamam, elas são discretas, conforme diz o texto, né? E ajudar a esses nossos irmãos é uma forma que nós temos de exercer a verdadeira generosidade, atendendo a eles sem que eles tenham solicitado assistência, né? Como nos mostra aquela senhora, ela tinha por hábito ir até aquele lar ajudar aquelas pessoas. Ela não esperava que eles solicitassem ajuda. Ela sabia que eles estavam em uma situação difícil e ia até eles oferecer o que ela tinha condições, né? E ajudar da forma como ela podia ajudar. Como fala o texto, aquela família, ela não era uma família habituada à mendicância, né? Ah, eles não eram profissionais, não eram pedintes, né? Não tinham esse hábito. Eles estavam apenas passando por um momento difícil, né? Pois o pai, que era o provedor daquela família, que era quem gerava o sustento para aquela família, ele estava hospitalizado, né? E aquela senhora que prestou o auxílio material para a família em questão, ela usou de todos os seus recursos para exercer a verdadeira generosidade. Por quê? Além de ela levar até a família os bens materiais, o alimento de que eles precisavam, né, ela também foi até o hospital levar o auxílio espiritual para aquele pai, né? Ela foi levar notícias da sua família para ele, né? Dizendo que a sua família estava assistida, que ele não se preocupasse, né? Porque imagina um pai hospitalizado, sabendo que a sua família está passando por necessidades. Com certeza, o tratamento se torna bem mais difícil, né? Então, esta senhora dessa passagem aqui, ela foi lá confortar aquele pai e espiritualmente também.
Apesar de ser uma pessoa de posses, o que nos diz o texto? Que ela usava roupas singelas, roupas simples, né? Porque a verdadeira caridade, ela não humilha aquele que está sendo assistido. E além disso, ela ainda levava junto com ela a sua filha, para que a sua filha pudesse observar o trabalho da mãe. E não existe melhor forma de nós educarmos os nossos filhos ou aqueles que estão sob a nossa tutela do que o exemplo, né? Nós podemos falar as palavras mais bonitas, nós podemos usar as teorias mais modernas que existem a respeito da educação, mas o nosso exemplo arrasta. Não adianta eu falar, né, se eu não exercitar. Antigamente, muitos pais diziam assim, ó, façam o que eu digo, não façam o que eu faço, né? E o que se espera dos pais? O que eles digam para os seus filhos? Façam o que eu faço. Pai e mãe têm que serem exemplos, né? Eu posso dizer para ele, não faz isso, não age desta forma, mas ele está observando as minhas ações. Então, é preciso que nós eduquemos pelo exemplo. E era o que esta mãe fazia, né? E ela também dizia para a filha que a filha não tinha condições de ajudar, ela não tinha bens materiais para doar, né? Porque os bens pertenciam à sua família. Mas ela dizia para dispensar cuidados, porque dispensar cuidados também é dar alguma coisa, né? Ela podia, como diz ali, ajudar a fazer uma roupa. Ela estava doando o esforço dela, né? Era uma doação dela, né? Não era da sua família. Então, pensando nesse texto, nesta passagem do Evangelho, podemos fazer uma reflexão sobre nós. Como é que nós agimos quando os infortúnios se apresentam em nossas vidas? Qual é a nossa posição? Nós costumamos nos lamentar? Ou nós ficamos paralisados? Ou nós procuramos entender e procuramos tirar alguma aprendizagem? Procuramos pensar: esta situação difícil pela qual eu estou passando, o que eu posso fazer em relação a ela? O que será que esta situação de dificuldade que se apresenta na minha vida momentaneamente quer me ensinar? Como é que nós agimos, né? E quando é um amigo ou é um familiar nosso que está vivendo um infortúnio, como é que nós agimos? Nós somos aquelas pessoas que, diante da dificuldade do nosso semelhante, nós ajudamos. Vamos lá e ajudamos. E aí nós já aproveitamos para dizer assim: viu? Eu te avisei, tu não quis me ouvir, agora tá aí, ó, nesta situação. Nós somos estas pessoas que ajudamos e ficamos cobrando? Ou nós agimos como esta senhora da passagem do Evangelho, nos colocando junto ao nosso irmão, oferecendo aquilo que nós temos, seja bem material, seja a nossa companhia, o nosso carinho, o nosso conselho, sem questionar, sem julgar. Tá? Podemos pensar, né, sobre esta questão. No último livro do Manuel Filomeno de Miranda, que foi lançado agora no final do ano passado, No Rumo do Mundo de Regeneração, tá? A psicografia do Divaldo Franco, ele nos fala dos infortúnios de uma médium, das situações de dificuldade que ela passava
e como é que ela agia diante dessas dificuldades. Eu vou ler um pedacinho para vocês aqui. Deixa eu ver. Aqui. Primeiro ele fala um pouquinho da história dela, né, desta médium, que no século XVIII ela tinha sido uma literata francesa brilhante e que por uma situação que ela passou por uma dificuldade, ela acabou se suicidando. E aí depois ela voltou à pátria espiritual e aí ela conheceu, enquanto ela estava na pátria espiritual, a doutrina espírita, né? E ela se interessou pela doutrina espírita e ela pediu para reencarnar como médium, né? E ela veio com algumas dificuldades devido à situação pela qual ela havia desencarnado, né? E nesta encarnação aqui no planeta, ela deveria reencontrar inimigos políticos poderosos do pretérito, que a crucificariam em difamações e suspeitas perversas, assim como adversários da fé religiosa que tentariam esmagá-la com aflições de largo porte. A sua existência transcorria, pois, sob as bênçãos redentoras dos sofrimentos íntimos e mediante o trabalho intenso na mediunidade, tornando-se exemplo de fé e abnegação. Nos dias em que iniciávamos os nossos compromissos, encontramo-la debilitada e enferma, com um doloroso diagnóstico de reumatismo infeccioso, que lhe causava dores contínuas e debilitantes. Concomitantemente, tendo-se em vista a psicosfera do planeta, era perseguida por espíritos odientos que intentavam obstaculizar-lhe os labores de santificação. Passava horas sob o acúlio de dores acerbas e também padecia a interferência malsã dos adversários do bem. A todos os amigos e participantes da comunidade causava espanto vê-la sofrer, e, claro, nem todos os comentários eram edificantes, como sempre ocorre em situações de tal natureza. No entanto, resignada e otimista, mantinha-se fiel ao trabalho, sempre estimulando todos, sem queixas, e explicando serem dívidas que lhe pesava na consciência e necessitavam de liberação. Então, esta médium, ela passava assim, além de um assédio, né, que fala ali de inimigos na espiritualidade, ela sofria dores físicas horrendas. Ela tinha um reumatismo que prejudicava até a locomoção dela e ela jamais se lamentava. Ela nunca reclamava. Ela entendia que ela precisava passar por aquela situação para poder se purificar. Ela havia reencarnado ciente que teria que enfrentar essas dificuldades, e o sofrimento físico era o remédio que ela necessitava por causa da sua desobediência à lei divina em encarnações pretéritas. Seria justo, então, se ela fez esta escolha, ela chegar aqui e ficar se lamentando e ficar reclamando se esses infortúnios pelos quais ela passava haviam sido uma opção dela para poder purificar-se. Quantas situações que se apresentam nas nossas vidas bem menos sérias do que essa, e nós nos revoltamos, não é? Basta ver agora a situação da pandemia. Aposto, como vocês conhecem, muitas pessoas que reclamam de ficar dentro de casa, de não poder ir para a rua, de não poder ir a festas, de não poder viajar, como se isto fosse o fim do mundo, como se um recolhimento para preservar a nossa saúde e para preservar a saúde dos nossos semelhantes fosse um castigo horroroso, né? Quando esses momentos de recolhimento poderiam ser momentos para nós nos dedicarmos
ao estudo, à leitura, né? Quantas coisas boas a gente pode fazer quando se está sozinho ou quando se está dentro da nossa casa, né? Temos inúmeros recursos, mas ainda temos o hábito de reclamar. Dizemos maldita pandemia, né? Como se a pandemia não fosse uma oportunidade, como se nós, antes de reencarnarmos, não tivéssemos escolhido estarmos vivendo aqui nesse momento. Nós sabíamos que ia ter essa pandemia e nós escolhemos estar aqui. E aí a gente esquece e começa a se lamentar. Então, são situações que se apresentam nas nossas vidas bem menos sérias do que dessa médium que eu falei, né? E nós reclamamos, nos lamentamos, achamos que não somos merecedores dessa situação. Se Jesus Cristo disse que não cai um único fio de nosso cabelo sem a permissão divina, será que os infortúnios que se apresentam nas nossas vidas são pensar sobre isso? Acho que tinha dado uma fugida aqui, né, pessoal? Mas estamos de volta. Desculpem, foi a nossa conexão. Então, vamos pensar sobre isso, né? Será que nós vamos continuar agindo como crianças mimadas? Querendo que todas as nossas necessidades sejam atendidas prontamente? Ou nós vamos agir como seres equilibrados e confiantes em Deus, dizendo: seja feita a vossa vontade. Isto é confiar em Deus, dizer a Deus: seja feita a vossa vontade. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela trata dos infortúnios ocultos, trazendo o exemplo de Jesus Cristo, mostrando que em todo o ministério do Cristo houve uma total ausência de ostentação e que a sua humanidade e a sua humildade sempre direcionaram para Deus todas essas suas realizações, né? Jesus não se vangloriava, ele sempre direcionava para Deus. E que ninguém pode deixar de atender aqueles que passam por esses infortúnios conforme o Cristo fez. E Joana ainda nos diz que nós não podemos nos considerar órfãos de ar, de luz, de esperança, de bondade, pois que nós estamos num mundo rico de belezas e de oportunidades enriquecedoras, e que os infortúnios ocultos encontram-se em todos os seres humanos, sem exceção. Muitas vezes, esses infortúnios, eles estão escondidos, são ignorados, mas eles são, na realidade, apelos para o crescimento interior, para nos levar a alcançar patamares de paz e alegria perfeitos. E sem o concurso desses infortúnios, nós permaneceríamos estagnados, não aspirando à ascensão nem à imortalidade. Resumindo o que nos diz a benfeitora espiritual, podemos entender que, em aparentes situações de infortúnio, o que está por trás é a busca do nosso progresso moral e intelectual, pois se não tivéssemos dificuldades a enfrentar, permaneceríamos estacionados nos hábitos e nos costumes vigentes, sem ter as experiências renovadoras que os obstáculos nos proporcionam. Aprendamos, então, a sermos gratos por todas as vezes que o infortúnio se apresentar nas nossas vidas, olhando como uma oportunidade de crescimento e de evolução. Vivendo em um mundo
onde o mal reconhecidamente ainda é maior que o bem, não podemos esperar que as necessidades de toda ordem gritem por socorro. Devemos, sempre que possível, antecipar as nossas ações solidárias e fraternas, procurando com criatividade utilizar os talentos que possuímos para plantar a felicidade nos corações alheios. Para tanto, nós podemos utilizar a inteligência, o tempo, o discernimento, a boa vontade, a iniciativa, os recursos materiais e financeiros, se nós os temos, e muito mais, pois que o verdadeiro homem caridoso é aquele que sabe identificar onde se encontram os infortúnios ocultos e movimenta todas as suas possibilidades possíveis para extirpá-los. Jesus, obviamente, não espera que nós solucionemos todos os problemas da Terra, mas, por certo, ele aguarda o nosso interesse pela construção de um mundo melhor, mais fraterno, mais solidário e mais humano. Não acredita por enquanto em nossa santidade, pois nós não a temos, mas ele deposita fé nos nossos esforços, que podemos empreender para a consolidação da paz no coração das criaturas. Dentro das possibilidades possíveis, vamos procurar fazer a nossa parte. Muito obrigada. Muito obrigada, meus amigos, mais uma vez, pela participação de vocês aqui nesse nosso encontro, a vocês que estão aqui nesta plataforma virtual, aos nossos amigos que estão na Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. E eu convido todos vocês agora, então, para a nossa prece de encerramento. Esse é o momento para nós pedirmos pelos nossos entes queridos, por aqueles que nós deixamos, né, um nomezinho anotado em um papel, para a magnetização da água que porventura nós tenhamos deixado também. Convido a todos vocês, então, para a nossa prece de encerramento. Vamos, então, meus irmãos, nesse momento, elevar o nosso pensamento e agradecer a Deus, a Jesus Cristo, aos nossos anjos de guarda e aos nossos espíritos protetores por mais esta oportunidade que tivemos de nos encontrarmos e refletirmos sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos, meus irmãos, então, nesse instante, imaginarmos que uma luz saia de nosso coração, uma luz brilhante que vai se espalhando, que vai saindo dos nossos lares e vai chegando a todos os nossos irmãos necessitados, onde quer que eles se encontrem, seja nos hospitais, nos asilos, nas geriatrias, nas prisões. Rogamos que todos esses nossos irmãos possam receber os benefícios que nós recebemos nesses instantes. Que a paz, que o amor do nosso Mestre Jesus Cristo possa envolver toda a nossa rua, o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país e o nosso planeta. Que o amor do nosso Mestre Jesus possa se espalhar, proporcionando sentimentos de paz e de esperança a todos, fazendo com que tenham a compreensão de que somos todos irmãos, filhos de Deus, merecedores de novas oportunidades
e de novas aprendizagens. Somos gratos, Pai, por esse momento. E te pedimos que, ao encerrarmos esse nosso estudo, possamos também nós recebermos energias curadoras de paz, de amor e de esperança. E assim, agradecidos, rogamos permissão para darmos por encerrada esta nossa reunião da noite de hoje. Muito obrigada e que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos, mais uma vez, pela participação de vocês e convido-os para que amanhã de manhã nós possamos nos encontrar novamente no nosso momento diário de orações, né, como todos os dias acontece, às 9 horas da manhã. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.